bom dia. A gente está fazendo um revisional nessas últimas aulas de alguns pontos bem específicos da trigonometria. Precisamente, a gente está trabalhando lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Na questão número 7, que a gente resolveu na aula anterior, a gente trabalhou um triângulo inscrito numa circunferência de raio R. E eu mostrei para vocês que quando isso acontece, uma das melhores ferramentas que a gente tem para resolver é através da lei dos senos, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai resolver a número 8 e ver se também cabe a lei dos senos para resolver essa questão. Vamos ao enunciado. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos CBA 75 graus e ACB 60 graus. Sabendo que BC mede 30 metros, indique em metros a distância AB. Professor, não entendi nada. Calma, gente. Calma que a gente vai traduzir isso para vocês. Esse é um típico de problema matemático que acontece muito nos cálculos de engenharia, na área de edificações, na área de topografia. Tá? Engenharia civil costuma trabalhar isso com bem mais frequência. Tá? Olha só que interessante. Você tem que construir uma ponte que vai do ponto A até o ponto B. O ponto A está numa margem do rio, o ponto B está do outro lado do rio. Essa parte de cima aqui eu vou falar que é a margem esquerda, essa parte de baixo eu vou falar que é a margem direita do rio. E o objetivo é você construir uma pontezinha sobre o rio, passando de A até B. Vou chamar essa distância aqui, o tamanho da ponte, de distância de tamanho D, ok? Só que às vezes você não tem recursos tecnológicos, você às vezes não tem como, você não tem ferramenta suficiente ou adequada para você fazer essa travessia de A para B, atravessar o rio e calcular essa distância. Gente, isso não é necessário se você tiver conhecimentos mínimos de matemática. Você pode calcular a distância do tamanho dessa futura ponte sem precisar de atravessar o rio de forma efetiva. Qual é a malandragem matemática que a gente usa para fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Já que não tem como atravessar o rio, então vamos utilizar as ferramentas que a gente tem. Você pode perfeitamente caminhar sobre essa margem direita do rio aqui. Você pode perfeitamente sair do ponto B, andar alguns passos ou alguns metros até o ponto C. Ok? Você precisa de fazer o que exatamente? Você precisa de marcar quantos metros, qual é a distância entre esses dois pontinhos. O enunciado falou que nesse exercício a distância de B e C mede 30 metros. Então isso aqui, essa distância de 30 metros é relativamente fácil de você calcular. E aí você usa um instrumento, tá? Mecânico para você calcular o ângulo de inclinação. Que ângulo de inclinação? Ou ângulo de visão? Se você está parado nesse ponto B, você marca lá do outro lado do rio esse ponto A. Esse ponto A poderia ser uma árvore, por exemplo. Tá? Poderia ser uma árvore. Tá aqui uma árvorezinha aqui. Tá? E esse ponto C poderia ser uma casinha. Então você marca como referência aqui dois pontos quaisquer. Um ponto na mesma margem onde você se encontra e o outro ponto do lado oposto à margem que você se encontra. Tá? E aí você usa um instrumento de medição de ângulo. Deixo aqui de curiosidade para vocês pesquisarem na internet. Qual é o nome do instrumento que se utiliza, tá, para você fazer medição de ângulos? Tanto na matemática quanto na geometria. Os topógrafos utilizam muito. Quem trabalha com edificações, os engenheiros civis, enfim. Tá? É um instrumento bem conhecido nesse mundo. Então você, parado nesse ponto B, tá, você vê o ângulo de abertura que você enxerga esses dois pontinhos, a árvore e a casa ao mesmo tempo. Ok. Aí você vem, anda um pouco, vai lá para casa, esse pontinho onde se localiza a casa, e marca esse novo ângulo de abertura aqui, só que agora no sentido contrário. Você está posicionado na casa, aí você vai enxergar tanto a árvore quanto esse ponto B onde você se localizava anteriormente.
E aí você vê quanto que é esse novo ângulo. O enunciado falou que a distância, que o ângulo CBA é 75 graus. CBA, ou seja, no primeiro momento, você enxergava a árvore e a casa com um ângulo de visão de 75 graus. Quando você veio para casa, você passou a avistar aqueles dois pontos anteriores com ângulo de 60 graus. Então você está aqui, você avista a casa e o ponto onde você se encontrava com um ângulo de 60 graus. Gente, com essas três informações, você não precisa atravessar o rio para calcular essa distância, tá? Você precisa simplesmente calcular a distância desses dois pontos B e C e o ângulo de visão para cada situação. E você não precisa de atravessar o rio para calcular o tamanho da ponte, tá? Tá, professor, beleza, mas como que eu aplico isso agora para resolver a questão? Então a gente vai para a solução do problema, porque a interpretação do enunciado é essa, tá? Então vamos lá, solução. Ok. Gente, todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Que soma dos ângulos internos? Se você somar o ângulo B com o ângulo C com o ângulo a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Se aqui você já tem 75 e aqui você tem mais 60, faltam quantos graus para 180? Vamos somar. 75 com 60 dá exatamente 135 graus. 135 graus para 180, faltam quantos? 45. Então, esse ângulozinho aqui, ó, a abertura A, mede 45 graus. Aí eu te pergunto, é um triângulo retângulo? Tem ângulo reto? 90 graus? Não. Então não adianta você querer trabalhar com a hipotenusa, com cateto, com o teorema de Pitágoras, porque não é por aí, não é triângulo retângulo. Então você tem mais duas ferramentas mínimas que você conhece, lei do seno e lei do cosseno. Pergunto, a lei do seno, ela trabalha com duas possibilidades. Uma é o triângulo inscrito numa circunferência. Tem algum triângulo inscrito em alguma circunferência aqui? Lógico que não. Então você vai para aquela outra possibilidade da lei do seno. A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. A sobre o seno de A significa o quê? Lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Vai ter que ser igual a quem? A um outro lado sobre o seno do ângulo oposto a esse outro lado. Será que a gente tem essas condições? Vamos analisar. Está aqui, ó, lado sobre dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Opa, tranquilo. Vai ter que ser igual a quem? A um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse outro lado. Eu tenho também. Então, é a lei dos senos que eu vou usar para resolver essa questão. Entenderam? Professor, ainda não. Então, vamos montar aqui para ver se vocês conseguem entender melhor o assunto. Lado sobre o seno do ângulo oposto. Então, fica como? 30 metros dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado de 30 metros, que é o ângulo de 45 graus. Vai ter que ser igual a quem? Ao outro lado, que mede D, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado D. Quem é o ângulo? 60 graus. Então, seno de 60 graus. Prontinho, gente. A gente montou a nossa equação. Agora fica fácil, sabe por quê? Porque o seno de 45 graus você sabe quanto que dá. Pela tabelinha trigonométrica, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, pela tabela trigonométrica, você também sabe quanto que vai. Vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar, tá bom? Não tem escapatória. Então, eu vou repetir isso tudo apenas trocando aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, fica como? Olha, 30 sobre raiz de 2 sobre 2. Isso tudo vai ser igual a D sobre raiz de 3 sobre 2. E agora, gente, é a velha conhecida multiplicação cruzada. Esse D, eu vou deixar ele quietinho. Eu vou pegar esse raiz de 3 sobre 2 e passar lá para o outro lado, multiplicando
o 30, ou multiplicando essa fração toda do lado esquerdo. Então, como é que fica? D vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, que vai multiplicar toda essa fração do lado esquerdo ali. Ó. Quem é a fração? 30 sobre raiz de 2 sobre 2. E agora, simplesmente fazer contas, tá? Gente, como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó? Vai ficar assim, ó. D vai ser igual. Vocês concordam que isso aqui é uma multiplicação dessa fração com essa fração? Sim, multiplicação de frações, você não pega a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo? Exatamente. Então é isso que eu vou fazer. A parte de cima eu vou deixar apenas indicada. 30, que multiplica raiz de 3. Mas a parte de baixo vai ficar como? Quando eu faço 2 vezes raiz de 2 sobre 2, não posso cancelar esse 2 com esse 2? Posso. Então na parte de baixo sobra apenas quem? Raiz de 2. Então tá aqui, ó, raiz de 2. Só que tem um detalhe, gente. Essa nova fração aqui, ó, ficou com o número irracional na parte de baixo. E é comum a gente racionalizar o denominador. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Quando a parte de baixo é um número irracional, como é que eu resolvo esse problema? Eu multiplico em cima e embaixo por esse número irracional que apareceu embaixo. Então, apareceu raiz de 2. Então, eu multiplico em cima e embaixo por ele mesmo. E aí você resolve o seu problema. Então, a gente vai ter D igual 30 raiz de 3 vezes raiz de 2, 30 raiz de 3 vezes raiz de 2, e a parte de baixo fica o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 não é raiz de 2 ao quadrado? É. Então agora eu vou simplificar essa continha aqui. Quando você tem uma multiplicação de raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, raiz quarta com raiz quarta, quando a raiz aqui é a mesma raiz dessa aqui numa multiplicação, você pode colocar esses numerozinhos aqui dentro, que são os radicandos, dentro de uma única raiz e efetuar a multiplicação. Então você coloca tudo dentro de uma única raiz e efetua a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Tá? E a parte de baixo? Você pode simplificar esse 2 com a raiz, me sobra apenas 2. E aí fica mais fácil de resolver agora a continha, porque 30 dividido por 2, 15. 15 raiz de 6. Então, gente, a distância entre A e B que você estava buscando no exercício, que eu representei pela letra D, você acabou de achar. A unidade do exercício foi dada em metros, então está aqui a resposta. 15 raiz de 6 metros. Professor, tá, eu entendi. Mas isso dá mais ou menos quanto, assim, porque 15 raiz de 6 eu não consigo ter uma noção muito exata de qual é o tamanho real dessa medida. Então, o que você pode fazer? Simplesmente substituir a raiz quadrada de 6. Quanto que seria aproximadamente a raiz quadrada de 6? Vamos para a calculadora e vamos ver quanto que dá isso aproximadamente. Tá? Deixa eu achar a calculadora para vocês aqui. E a gente vai calcular a raiz quadrada de 6. 6, agora eu calculo a raiz quadrada, vai ser aproximadamente 2,449, ou seja, 2,45. Então, vou falar que a raiz quadrada de 6 vai ser aproximadamente 2,45. Então, você troca esse raiz de 6 por esse valorzinho ali. Então, como é que vai ficar? D vai ser aproximadamente 15 vezes 2,45. E quanto que vai dar essa continha? De novo, calculadora, tá? Vamos usar a calculadora. Façam sempre no cantinho para vocês aí, tá? Não fica com preguiça de fazer essa conta no caderno, não. Eu só estou fazendo aqui para ganhar tempo. 15 vezes quanto? Cadê? 2,45. Então tá aqui, ó. 15 vezes 2,45. Vai ser aproximadamente
36,75. 36,75. Agora ficou mais fácil da gente enxergar o tamanho real dessa ponte. Vai ser uma ponte de quase 40 metros, né? 36 metros e 75 centímetros. Tá? Quando a gente fala assim 15 raiz de 6, a gente perde um pouco a noção do tamanho real. Mas quando a gente fala 36 metros, é mais fácil da gente identificar. Gente, essa é a questão número 8. É mais uma abordagem da lei dos senos. A número 7, triângulo inscrito numa circunferência. E aqui é o outro caso da lei dos senos. Fica essa dica. Pesquise na internet exercícios, parte teórica, vá no YouTube e pesquisa sobre isso, mas não deixe a matéria acumular, tá? E eu deixo de novo essa curiosidade. Vai no Google depois, vá na internet e pesquisa qual é o nome do instrumento que as engenharias, que a matemática, que a geometria utiliza dentro da topografia, dentro das edificações, para se medir ângulos, para se medir distâncias. Dá uma pesquisada depois e procura saber o nome ou as condições, as características técnicas desse instrumento. Gente, questão número 9. É uma questão que a gente vai fazer na calculadora, tá? Mas o meu objetivo é mostrar uma das aplicações disso que a gente está estudando agora, a lei do seno, lei do cosseno. A calculadora ela vai servir para a gente tão somente para facilitar a nossa vida na questão de cálculo. Mas lembre-se que no vestibular, no concurso, vocês não vão poder usar a calculadora. Então vocês têm que quebrar a munheca aí no papel, lápis, borracha, rabiscar, apagar quantas vezes forem necessárias, até que vocês dominem completamente esses cálculos. Mas criem o hábito de fazer as continhas no papel. Questão número 9. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é uma questão fechada de marcar X. Tem múltiplas opções aí de escolha, tá? Gente, vamos interpretar. Aqui você tem um pintor, o artista, e ele enxerga a parte de cima da árvore e ele percebe que a distância dele para a parte de cima da árvore é de 40 metros. E ele percebe que de onde ele se encontra, do ponto de vista dele até o pé da árvore, a distância é de 30 metros. E ele tem mais uma constatação. O ângulo de visão dele, tanto para a parte superior quanto para a parte inferior da árvore, ele consegue medir e de alguma forma ele chegou à conclusão que mede 45 graus. Somente com essas três informações você consegue calcular a altura, que eu vou chamar de altura H da árvore, tá? Essa alturinha aqui, ó, tá? Essa alturinha aqui eu vou chamar de altura H. É exatamente isso que ele quer buscar no exercício. Observe que você tem lado, ângulo e lado. E ele quer saber o lado oposto a esse ângulo. Entenderam? Você tem um lado, ângulo e lado, e ele quer saber o lado oposto a esse ângulo dado. E aí você vai verificar que vai ser o quê? Triângulo retângulo? Gente, para ser triângulo retângulo tem que ter cateto, tem que ter hipotenusa, tem que ter ângulo de 90 graus. Tem ângulo de 90 graus aqui? Vamos lá. Aqui você sabe que é 45 graus. Mas e essa abertura aqui? Você não tem como saber por enquanto. E essa abertura aqui? Você também não tem como saber por enquanto. Então você não pode trabalhar Pitágoras, triângulo, retângulo, porque você não tem a garantia de ser ângulo reto. Então você vai para a lei do seno. Lei do seno, você tem duas possibilidades. Triângulo inscrito numa circunferência. É o caso? Não. Outra possibilidade da lei do seno. Lado sobre seno do ângulo oposto. Opa, isso eu tenho, professor. Ó, o lado H sobre o seno do ângulo oposto. O seno de 45 eu sei na tabela trigonométrica. Tá. Mas e esse lado aqui com o seno do ângulo oposto? Você não tem esse ângulo oposto. E esse lado aqui sobre o seno do ângulo oposto? Você não tem o ângulo oposto. Então, lei do seno também não é. Então, tudo indica que vai ser a lei dos cossenos.
tá? Mas a gente tem que ter garantia de que é a lei do cosseno. Para a lei do cosseno, você sabe que você vai começar com um lado e vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto àquele lado. Concorda? Lembra disso? Você vai começar com um lado e vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto àquele lado. Ok. E você vai ter os dois lados que formam esse ângulo, 40 e 30 metros. Então, a solução dessa questão, ela é pela lei dos cossenos. Gente, lei dos cossenos. Você tem que identificar, tá, quais são as condições para você usar cada uma das leis. Não adianta meramente decorar a fórmula. A fórmula não serve para absolutamente nada se você não sabe usar. Não adianta te colocar uma máquina de furar na mão se você não sabe usar. Para que serve? Não adianta te colocar uma chave Allen na mão se você não sabe para que ela serve. Não adianta te colocar na mão, por exemplo, uma Ferrari se você não sabe dirigir. Então a fórmula em si, ela não serve para nada se você não sabe como operar, como manipular. Então vamos lá. A lei dos cossenos, você começa com esse lado aqui, porque você sabe que vai finalizar com o cosseno do ângulo oposto a ele. Então vou começar com esse lado que eu chamei de H. Então como é que fica a fórmula? H ao quadrado, e aí eu falei com vocês que começa como se fosse o teorema de Pitágoras. Esse ao quadrado vai ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, como se fosse o Pitágoras, ó. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E eu falei que sempre vai ser menos duas vezes quem? O produto entre esses dois aqui, ó. Entre esse lado que mede 40 e o outro lado que mede 30. Vezes o cosseno de alguém. Cosseno de quem? Do ângulo formado entre esses dois lados. Qual é o ângulo entre os lados de 40 e 30? É o ângulo de 45 graus. Matou a questão. Se você conseguiu montar a equação, paciência para fazer conta a partir de agora, tá? Então você tem que h ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado, 1.600, mais 30 ao quadrado, 900, menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 com 2 zeros, vai ficar quanto? 2.400, vezes o cosseno de 45 graus, você tem que saber pela tabela trigonométrica, quanto que vale? Raiz de 2 sobre 2. Então, vezes raiz de 2 sobre 2. Continha, paciência, né? Então, você tem que h ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 900, vai ser 2.500, menos, agora você pode fazer uma continha, ó, 2.400 dividido por 2 vai dar quanto? 1.200, só que é 1.200 que multiplica raiz de 2, tá aqui, ó. Agora, gente, prestem atenção, por favor. Você não pode fazer essa subtração aqui, por quê? Porque o 1.200, além de estar operado numa subtração, mas o 1.200 também está operado numa multiplicação com raiz de 2. E, obviamente, a multiplicação é a operação mais forte. Então, você tem que resolver primeiro essa multiplicação. Aí entra a calculadora. Vocês podem perfeitamente decorar aquele valor de 1.200 igual a 1,41. Eu sugiro que vocês não só decorem, mas que vocês usem essa informação. 1,41. Tá? Vou até colocar aqui para vocês não se perderem. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. E aí, façam a conta no cantinho do caderno ou vocês façam a conta na calculadora. Mas, sugiro, façam no canto do caderno, lápis e borracha, tá? 1.200 vezes 1,41. Vamos fazer essa continha. Primeiro eu vou repetir aqui, ó, 2.500 menos. 2.500 menos. Agora vamos lá. 1.200 vezes 1,41. Vou fazer continha agora, ó. Cadê?
1.200, calculadora, 1.200 vezes 1,41. Isso aqui vai dar 1.692. Então, menos 1.692. Então, opa, esqueci do h ao quadrado aqui, ó. Então, h ao quadrado vai ser igual a 2.500 menos 1.692. De novo, calculadora, tá? Vamos para a calculadora. Então, tá aqui. Vamos lá. Menos 2.500. Isso aqui vai dar 808. Então, 808. Eu não quero saber o valor de h ao quadrado. Eu quero saber o valor de h. Então, esse 2 está como potência. Ele vai para lá como raiz. Como é uma potência quadrada, ele vai como raiz quadrada. E como o expoentezinho 2 é par, eu trabalho com um par de sinais. Então, h vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 808. E aí, calculadora, lápis, borracha, fazendo conta sempre manualmente. Raiz quadrada de 808. Vamos calcular de novo para saber quanto que dá. Está aqui, ó. 808. Vou buscar agora a raiz quadrada dele, que vai ser aproximadamente 28,42. 28,42. Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 28,42. Não acabou. Por quê? Porque você tem duas possibilidades de resposta. Uma é positiva e a outra é negativa. Mas, gente, esse H, ele não é qualquer coisa. Ele é simplesmente a altura de uma árvore. Não existe altura negativa. A altura ela é sempre positiva. Então, a altura da nossa árvore vai ser aproximadamente 28,42 metros. Tá? Aqui a altura da nossa árvore. Gente, é a aplicação direta e reta, imediata, prática da lei dos cossenos. Na hora de uma prova, é muito provável que o professor que vai elaborar a questão vai colocar números fáceis para vocês desenvolverem, que não precisem de usar calculadora. Mas se precisar de usar calculadora, vocês não vão poder usar, porque numa prova não se pode usar. Então vocês têm que aprender a fazer essas contas, mesmo que com valores aproximados, mas vocês têm que aprender a fazer essas contas no cantinho do caderno. Só uma curiosidade. O que significa uma árvore de 28,42 metros? 28,42 metros. O que significa isso? Qual é o tamanho real disso? Gente, um prédio de um andar para o outro, vamos supor que ele tenha uma altura de 2,5 metros. 3 metros, para ficar mais fácil. Vamos supor que do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto andar, a altura seja de 3 metros. 28 metros é quase 30, não é? Isso aqui é quase 30. Então, 30 dividido por 3 dá 10. Então, você está trabalhando aqui com uma árvore de aproximadamente 10 andares de um prédio. Ou seja, é muito alta a árvore. São aquelas grandes árvores que você encontra no meio das grandes florestas. Da floresta amazônica, por exemplo, árvores de 20, 30 metros é quase que um bebê, perto das árvores, em regra, que a gente encontra lá no meio da floresta amazônica. Então são árvores realmente de grande porte, 20, 30, 40, 50 metros. Essa foi a questão número 9. Estudem porque é a aplicação de uma regra extremamente importante, lei dos cossenos. Questão número 10. Gente, essa questão número 10, que a gente vai fazer a partir de agora, antes de eu apresentar a vocês, eu vou apresentar uma propriedade da geometria, que é uma propriedade muito bacana. Ela é simples, fácil de entender, mas ela vai ser fundamental para a resolução dessa questão, tá? Observem para mim, por favor, o seguinte. Vou desenhar aqui no cantinho uma circunferência simples, tá? Sem muito rigor científico, técnico.
mas a ideia aqui é trazer para vocês o conceito. Então está aqui uma circunferência, ok? Aqui tem o centro da circunferência, tá? E vou construir um pequeno ângulozinho aqui, que vai ser o ângulo de medida 30 graus. Aqui você tem uma abertura central, então é o que a gente chama de ângulo central. O ângulo central é quando o vértice do ângulo está localizado no centro da circunferência. Quais são as extremidades desse ângulo de 30 graus? Vou chamar extremidades AB. Então, essa abertura que vai de A até B é um arco de circunferência. Arco de circunferência de abertura 30 graus. Tá? Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu vou marcar um outro ponto sobre a circunferência. Por exemplo, eu poderia imaginar esse pontinho aqui sobre a circunferência. E eu vou projetar esse ponto lá no ponto A. Eu vou conectar os dois pontinhos. Ó. Esse ponto verde localizado, projetado no ponto A, e o ponto verde projetado, conectado no ponto B. O que você vai perceber? Que esse ângulo verde, ele criou também um ângulo para ele. Só que esse ângulo é o que a gente chama de ângulo inscrito numa circunferência. Por que inscrito? Porque o vértice desse ângulo está sobre a circunferência. Lembra de figuras inscritas e circunscritas? Figuras inscritas não são aquelas figuras que têm os seus vértices sobre a outra figura? Aqui é o caso, só que aqui não é uma figura geométrica, aqui é um ângulo. Isso aqui não é um polígono, quadrado, círculo, triângulo. Não, isso aqui é um ângulo verde aqui no caso. Mas o que o ângulo verde e o ângulo amarelo têm em comum? É que os dois têm a mesma abertura. As extremidades desse arco do amarelo e do arco verde são as mesmas extremidades. Então, quando isso acontece, você pode falar que o ângulo inscrito ele mede a metade do ângulo central. Então, se o ângulo central é 30, o ângulo inscrito é 15. Então, prestem, por favor, atenção nisso. Dois ângulos têm rigorosamente a mesma abertura, só que um é central, o outro é inscrito. Se isso acontece, o inscrito ele tem a metade do tamanho da abertura do ângulo central. Lembre-se disso, o inscrito mede a metade do ângulo central se eles tiverem se eles forem representados pelo mesmo arco. No caso aqui, o mesmo arco AB. Tá? Vou fazer de novo uma outra circunferência para ver se vocês entenderam como é que funciona a propriedade. Mas não se esqueçam disso, tá? O inscrito é a metade do ângulo central. Então está aqui uma circunferência, tá? A circunferência está aqui, ok? Aqui está o centro da circunferência e vou marcar agora um novo ângulo. Vou marcar esse ângulozinho agora aqui, ó. Prestem, por favor, atenção, hein? Olha só, vou marcar esse ângulozinho aqui, tá? Vou falar que essa aberturinha, ela tem aproximadamente 80 graus. Essa abertura vai do ponto A até esse pontinho que eu vou chamar de ponto B. Então, o ponto A e o ponto B formou o arco de circunferência AB, um arco de 80 graus. Mas eu vou criar agora um ângulo central. O ângulo central vai ter a mesma abertura, aliás, vai ser representada pelo mesmo arco AB. Então, como que vai ser esse ângulo central? Ele vai ser isso aqui, ó. Olha só que interessante, aqui está o centro e aqui, ó, ponto. Tá aqui, ó. Aí eu criei essa abertura aqui. De novo, o ângulo central, ele tem a mesma abertura, aliás, ele é representado pelo mesmo arco que o seu correspondente inscrito. Se o inscrito é a metade do central, é porque o central é o dobro do inscrito.
Então, quanto que é o dobro de 80? 160 graus. Então, é essa propriedade que eu quero que vocês entendam a partir de agora. Bem, feita essa observação com vocês, vamos à questão número 10. Vou escrever aqui solução para a gente organizar o nosso raciocínio, tá? Na figura abaixo tem-se o triângulo ABC. O triângulo ABC ele está inscrito em uma circunferência. Vamos localizar, ó, A, B e C. Está inscrito. De fato, os vértices dele estão sobre a circunferência. Ok. Aí vamos lá. O centro da circunferência, ele falou que é o centro representado pela letra D. É esse centro aqui, ó. Centro da circunferência, tá? A medida AB mede 6, ou seja, essa distância daqui até aqui, ele falou que mede 6. E a distância de A até C, falou que mede 9. De A até C, ele falou que mede 9. Aí ele perguntou, ó, o perímetro do triângulo ABC em centímetros é aproximadamente igual a... Então, vou escrever aqui, ó, perímetro vale quanto? Perímetro do triângulo ABC vale quanto? Primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que ele está pedindo, o que ele está perguntando. O que é perímetro, gente? Perímetro é o contorno da figura, é a borda da figura. É você contornar, andar pelas margens da figura. Quem mora na periferia da cidade, quer dizer que mora afastado do centro, na borda da cidade, no contorno da cidade. Quanto mais para a periferia você morar, mais afastado do centro você mora. Então, periferia não é necessariamente algo pejorativo, entendeu? Por exemplo, quem mora no bairro Aeroporto, aqui em Juiz de Fora, mora mal? Lógico que não. E mora lá na BR, lá no contorno da cidade. Então, assim, periferia, perímetro, contorno, borda, margem, mais afastado possível do centro. A ideia é essa, tá? Ele perguntou isso. E como que se calcula o perímetro de um triângulo? No caso, o perímetro é o quê? É a soma de todos os seus lados. Então, eu vou escrever assim, ó, perímetro do triângulo ABC vai ser a soma dos seus lados. Esse lado aqui, que mede 9, tá aqui, mais esse lado aqui, que mede 6, ok, e mais esse terceiro lado aqui, que eu não tenho a medida dele. Eu vou chamar isso aqui de x. Então, mais x. Então, o perímetro vai ser 9 mais 6, 15. 15 mais x. Então, eu tenho que descobrir, então, para eu calcular o perímetro do triângulo ABC, eu tenho que achar a medida x. Se eu souber quanto que vale x, acabou o exercício. Concorda comigo? Então, o objetivo é descobrir a medida do terceiro lado BC, que mede x. Gente, o que isso tem a ver com essa propriedade aqui, ó, da figura do ângulo inscrito do ângulo central? Ele tem tudo a ver. Sabe por quê? Observem para mim aqui, por favor. Observem, por favor, o ângulo. Vou até marcar aqui, ó, de amarelo, ó. BDC. Esse ângulo que mede 120 graus de acordo com o enunciado, ele forma esse arquinho aqui, ó, que mede quanto? Esse arquinho que mede BC. Mas acontece que tem uma outra situação. Olha só esse pontinho A. Esse pontinho A, ele também dá origem a um outro ângulo. Olha só esse ângulo verde que eu estou desenhando aqui. Olha aqui, por favor. Ele não deu origem a esse outro ângulo aqui, ó. Olha só que interessante. Esse ângulo que eu estou desenhando de verde, ele também tem uma aberturinha aqui. E quais são as extremidades desse ângulo verde? São exatamente as extremidades B e C, ou seja, essa mesma extremidade aqui é representada, que eu tinha colorido anteriormente de amarelo. Então quer dizer que esse ângulo A, ele é inscrito, enquanto que o ângulo D, ele é central? Sim. Se o ângulo inscrito é metade do central,
Ou o contrário, se o central é o dobro do inscrito, então eu pergunto, quanto que mede o ângulo A? Fala para mim. Se aqui é 120, aqui só pode ser 60 graus. Se você souber isso aqui, se você identificou que aqui é 60 graus, matou a questão. Acabou. Sabe por quê? Porque agora você pode aplicar o que basicamente? Observe o triângulo aqui, ó, A, B e C. Olha esse triângulo aqui. Esse triângulo você pode, por exemplo, aplicar a lei dos cossenos. Esse triângulo você aplica a lei dos cossenos. Quer ver? Se você tem um lado x, vou até colorir aqui, ó. Aqui, ó, é esse triângulo todinho que você tem aqui, tá? Se você tem um lado x e você tem o ângulo oposto a ele, então você começa com um lado e finaliza com um ângulo oposto a ele. Isso é a lei do cosseno, entendeu? Começa com o lado x e finaliza com o cosseno do ângulo oposto a ele, que é o cosseno de 60 graus. Então é a lei dos cossenos que eu vou utilizar para resolver essa questão. Sabe por quê? Porque quando você pega esse lado que mede 60 graus, você tem os dois lados que formam um ângulo de 60 graus, que é o 6 e o 9. Então você tem lado, ângulo oposto a esse lado e os lados que formam esse ângulo. Então é a lei dos cossenos. Então como é que fica? Começa como se fosse o teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Como se fosse o teorema de Pitágoras. E agora você faz menos duas vezes quem? O produto entre esses dois lados, 6 vezes 9. E vai finalizar com o cosseno do ângulo formado por os dois lados. Entre o lado 6 e o lado 9, você tem um ângulo de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Então, agora fazer conta, né? 6 ao quadrado, 36, mais 9 ao quadrado, 81, menos 2 vezes 6, 12. Quanto que é 12 vezes 9? Ou faz a conta diferente para ficar mais fácil para vocês. 6 vezes 9, 54. Quanto que é 54 vezes 2? 108. E quanto que é o cosseno de 60 graus? Pelos ângulos complementares é o seno de 30. Seno de 30 graus vale meio. E aí você continua fazendo essa conta. 36 com 81 vai dar quanto? 80 mais 20, 100. Mais 10, 110. Mais 6, 116. E 1, 117. 117 menos 108 dividido por 2, 54. Então vai ficar 117 menos 54. Gente, quanto que é 100 menos 54? 100 menos 54 vai dar 46. 46 mais 17 vai dar 46, 56, 63. 63. Então isso significa que x ao quadrado vale 63. Só que eu não quero descobrir o valor de x ao quadrado. Eu quero descobrir o valor de x. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 63. Ô, gente, é um valor aproximado. Concorda comigo? É um valor aproximado. Isso aqui vai ser aproximadamente quanto? Vou escrever aqui, ó. Aproximadamente, aí calculadora de novo, tá? Porque 60, se fosse 64, daria 8, é um pouquinho menos de 8, tá? Vamos ver precisamente quanto que vai ser a raiz quadrada de 63, ó. 63 raiz quadrada, 7,937, ou seja, 7,94 aproximadamente, 7,94. Só que o nosso x é uma medida de tamanho, uma distância entre um lado, de um lado do triângulo, né? Então, x, como sendo positivo, então o x vai ser aproximadamente 7,94. Então, o que a gente faz? Acabou o problema, né? Lógico que não, porque o objetivo é calcular o perímetro do triângulo ABC.
Então, perímetro do triângulo ABC vai ser 15 mais o valor de x, ou seja, 15 mais quanto? 7,94. E quanto dá 15 mais 7,94? 15 mais 7, 22. 22,94. E aí você finaliza com a unidade. Ele falou que a unidade foi dado em centímetros. Então, 22,94 centímetros. E aí você finaliza a questão. A gente tem que fazer bastante exercício para a gente ficar craque nessa matéria, tá? Só até agora, só nessa matéria de revisão já foram 10 questões. Vocês têm que pegar uma por uma e resolver pacientemente, com boa vontade, e estudar de ponto a ponto, de passo a passo, detalhadamente, até conseguirem resolver todos, sem exceção, do início ao fim, sem qualquer tipo de consulta. Na próxima aula, a gente vai fazer uma abordagem sobre área de um triângulo qualquer, mas a gente faz isso na próxima aula. Por enquanto, eu paro por aqui. Obrigado, até a próxima aula e qualquer coisa vocês me procurem.